Boa tarde, então, pessoal. Bom dia, boa noite. Hoje, agora, eu vou estar fazendo um vídeo aqui para estar explicando para muitas pessoas que não saibam a diferença de scripts, indicadores e IAs no MetaTrader. Muita gente sabe que o MetaTrader foi feito para auxiliar, facilitar as nossas atividades de trader. Então, não necessariamente você pode ficar preso ao que o MetaTrader te oferece como opção padrão, ou seja, né, os indicadores pré-instalados, os scripts pré-instalados, e nem vou citar o EA pré-instalado, porque o EA que é instalado junto com o MetaTrader é mais para exemplo, né? Acredito que não tem ninguém que usa esse EA que é instalado junto com o MetaTrader. Então, essa apresentação que eu vou fazer agora, eu já fiz ela ao vivo, né, em algumas salas, né, e acabou que eu nunca gravei ela. Então, muitas das pessoas não têm a disponibilidade para estar no dia e horário marcado para estar assistindo. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para quando a pessoa tiver um tempinho, ela vai lá e assiste sobre esse conteúdo. Então, vamos lá. É muito tranquilo. O que difere um script, um indicador e um EA? Vamos lá. Script basicamente é um trecho, é um pedaço de código que você necessita rodar apenas uma vez, apenas uma única vez. Então eu vou dar alguns exemplos aqui de quando que um script pode ser útil para você, né? De quando que um script pode facilitar um pouco a sua vida. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo assim prático mesmo que aconteceu com um colega meu e ele pediu para que eu desenvolvesse um script para ele mais ou menos dessa maneira. O que acontece? Ele tem um site lá que ele paga, inclusive, um site americano, que não vem ao caso falar que site que é esse. Ele paga simplesmente para o site informar diariamente para ele algumas linhas de suporte e resistência, né? O site é até interessante, né? Essas linhas costumam bater bem mesmo. Aí, ou seja, diante dessas linhas de suporte e resistência, né, o site tem as orientações lá de como a pessoa deve proceder para estar realizando seus traders. Então, sem esse script que ele pediu para eu desenvolver, como é que ele ia fazer? Todo dia de madrugada lá, quando saem as benditas linhas, ele vai chegar lá no site lá, vai ver, né, ao todo são 10 linhas, ele vai chegar lá e vai ver os preços das linhas e vai clicar no MetaTrader e vai estar lá desenhando as linhas, né, exatamente nos preços que o site fornece. Como são 10, aí vai desenhar as 3 de suporte, depois ele vai desenhar, são 4 de suporte, 4 de resistência e 2 de, digamos assim, de zona neutra. Aí vai lá desenhar as linhas, vai chegar no objeto das linhas aqui, vai colocar uma corzinha mais amigável, né, a formatação da linha, do jeito que preferir, blá 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 blá. Então a pessoa vai fazer mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui, ó. Todo dia ela fazia exatamente esse procedimento. Vai no site, pega as linhas e coloca aqui em cada moeda que vai operar. Beleza, depois que ela fez isso, aí ela vai estar acompanhando dia a dia lá, né, dia a dia, no caso hora a hora, né, minuto a minuto, a movimentação do preço e se bater na resistência, compra, vende, aí não é o caso. Ou seja, todo dia ela desenha essas benditas linhas. Aí o que acontece? Se você faz essa operação uma única vez por dia, então é possível que exista um script, não que exista, mas que dá para desenvolver um script que faça esse procedimento mais rápido. Aí o que a pessoa pediu para mim? Ó, Adriana, é muito simples. Eu só quero que você faça um script para mim, que eu só vou ter que preencher os preços e o restante vai estar sendo apresentado na tela para mim. Aí eu fiz um script lá, onde tem um trabalho apenas de colocar os preços das resistências e tudo mais. Até pediu, né, Firula também, ah não, já que eu posso colocar o preço, deixa eu selecionar uma corzinha também, etc. A espessura da linha, ou seja, etc. Aí beleza, eu fiz um script para a pessoa, agora a pessoa só tem um trabalho diariamente, está preenchendo os preços, dá um ok e pronto. Aparece lá
a linha para ela. Então, ou seja, foi um exemplo de um script que desenha várias linhas, simplesmente sendo necessário apenas informar o preço. Ou seja, ela não vai ter mais aquele trabalho de toda hora ficar desenhando as linhas e etc. diariamente, sendo que ela tem um script, né, que faz exatamente esse procedimento. A pessoa roda o script que pediu para ser desenvolvido, coloca apenas os precinhos lá, dá um OK, pronto. Já aparecem as linhas desenhadas com as cores e tudo mais. Então esse foi um exemplo simples de usar o script, fazer uma atividade apenas uma única vez. Um outro exemplo que pode estar sendo utilizado script, foi até um colega meu que pediu. Ele queria as informações dos preços de abertura, preço de fechamento, sombra superior, sombra inferior e etc. no Excel. Falou, ah não, Adriano, não precisa aqui em determinada situação, eu seleciono o time frame aqui, eu quero todas as informações no Excel, porque eu sou bom de Excel, eu faço uns cálculos diferentes lá, umas estatísticas lá, e eu consigo ter uns resultados mais específicos. Falei, ah, então tá, eu vou fazer um script para você, que vai exportar essas informações para o Excel, e uma vez que está no Excel, você faz o que quiser. Então, um exemplo bem simples. O cara coloca quantas barras você quer a partir de agora exportar para o Excel. Vou pôr aqui 200. Coloca o nome do arquivo e dá um OK. Então esse scriptzinho vai estar o quê? Vai estar gerando uma planilha Excel com as informações dos candles. Eu abri aqui na minha outra janela aqui, estou com dois monitores. Aí deixa eu abrir aqui o Excel. Então, ou seja, é um script que exporta as informações do que foi gerada do MetaTrader para o Excel. Então você pode ver aqui, ó, que tem exatamente o que ele pediu. Exportou para o Excel, candle a candle, horário, as informações aí que passou para mim. O que queria de informação para exportar? Então aqui, ó, euro, dólar, time frame, aqui, ó, abertura, fechamento, preço maior, preço menor, volume, o tamanho da sombra superior, o tamanho da sombra inferior, o tamanho do corpo do candle, aqui, ó, para cada hora. Por que para cada hora? Porque ele selecionou essa funçãozinha no gráfico de H1. Aí com essas informações aqui ele tem utilidade. Então, ou seja, como está tudo no Excel, então para ele filtrar, fazer aqueles cálculos mágicos, né, quem manja de Excel consegue fazer muita coisa interessante. Vai servir para alguma coisa. Então, para esse exemplo, então que ele precisava, um script foi a melhor saída. Outro exemplo de script bem interessante também, que é o que mais utilizado, é realmente para fazer operações, né, via trader mesmo. Exemplo, né, eu uso isso com bastante frequência. Eu quero entrar no mercado, né, então eu tenho um script aqui de ordem buy. Vamos lá, aqui, ó. Eu quero entrar uma ordem vendida agora. Então simplesmente eu venho aqui, coloco o meu stop take pré-definido, ele já calculou para mim a distância do preço atual, eu ponho aqui o volume, um exemplo, ok, pá, automaticamente já abriu a ordem lá, ou seja, com um clique, dada as informações que eu configurei, já abriu uma ordem de venda já, não teria que fazer a própria ferramenta do MetaTrader. Tá, deixa eu fechar aqui, um outro exemplo interessante de script aqui, por exemplo, ordem limite, ordem buy limite, sell limite, qualquer tipo de operação de trade você pode estar simplificando. Às vezes eu crio várias ordens lá, ordens pendentes lá. Vamos pôr um buy limite lá de 10 pips, também vou pôr aqui um sell limite, um exemplo, né? Eu tenho várias ordens aqui pendente. Aí dada uma situação, eu vejo que o mercado não vai ser na direção que eu esperava, então que eu uso um script para estar fechando todas essas ordens pendentes. Eu não tenho que clicar em uma por uma para estar fechando. Um outro exemplo bem interessante, isso aqui é mais para notícias, né? Às vezes eu opero notícia, aquela estratégia básica, né? Ordem pendente para cima e para baixo. Eu tenho um scriptzinho aqui, eu coloco o lote,
coloco quanto eu quero de stop, quanto eu quero de take e quantos pips, né, do preço eu quero. Aí faltando alguns segundos lá para estar soltando a notícia lá, eu pá, pronto, já abri duas ordens pendentes de compra e de venda, esperando dar até a oportunidade que eu espero. Aí deu tudo certinho lá, ou não, passou notícia, não pegou nenhuma ordem, às vezes foi uma notícia fraca, não tem importância, eu vou lá, fecho as ordens que eu acabei de abrir. Ou seja, eu estou dando um exemplo das mil e uma situações que um script pode facilitar a vida de vocês, né? Procedimentos que você faria manualmente, que deveria, né, que consequentemente teriam vários passos, né? Clica ali, configura ali, edita ali, com um script, né, desenvolvido sob medida, você consegue estar simplificando todos esses procedimentos num único executar. Ok, ó, espero que tenha ficado claro exatamente o que são scripts e para que serve scripts. E o que vinha a ser indicador? Indicador basicamente é a mesma coisa que script, é idêntico. O seu comportamento, a execução que um script realiza, ele realiza da mesma maneira, igualmente no indicador. Só que a grande diferença de um indicador de um script é que o indicador ele executa um script a cada variação de preço. Então, a vantagem do indicador é o seguinte: a cada variação de preço, ele vai estar executando uma atividade que você desenvolveu. Então, nos exemplos que eu dei anterior aqui, não precisaria a cada variação de preço eu desenhar uma trendline, porque eu já sabia que aquela trendline fica lá o dia todo. Não precisa de cada variação de preço desenhar uma trendline. E também não precisava de, às vezes, a cada variação de preço estar abrindo ordem, não é o caso. Então, o indicador é mais interessante ser utilizado para quando que você tem que estar processando uma informação à medida que o preço está sendo atualizado no seu MetaTrader. Então é bom ficar claro porque todos os indicadores do MetaTrader 4 eles são executados literalmente quando há um novo preço vindo do servidor. Não é a cada segundo, não é a cada minuto, não é a cada hora não. A cada preço que é alterado, que é mudado lá no servidor, gera um evento no indicador e o indicador executa o procedimento a cada variação de preço. Eu vou estar exemplificando o que eu quero dizer com esse indicador aqui que simplesmente mostra quantos minutos, segundos faltam para fechar um candle. Então repara aqui junto comigo. Cadê o indicador? Cadê? Aqui em cima, ó. Tá vendo aqui, ó, 29. Aqui, ó, 23, 22. Tá vendo que ele só é atualizado quando há uma variação de preço. Então você repara lá, 16, aqui ó, ficou esse segundo até agora sem mudar o preço. Assim que mudar o preço ele atualiza. Olha lá, 6 segundos sem atualizar o preço. Então o que acontece? O indicador faz isso. A cada variação de preço ele executa um comandinho. Então a função, né, a diferença principal do indicador do script é isso. O script executa um comando a cada vez que você executa o script. E o indicador ele vai estar executando aquela rotina, aqueles comandos a cada variação de preço. Indicador, né, para quem não sabe, indicador dá para você fazer miséria com o indicador. Dá para você pegar uma estratégia que envolve várias confluências de fatores e tá meio simplificando todos esses fatores num único indicador. Ou como também dá para você estar simplificando, centralizando várias informações que você utiliza no seu trade plan lá, na sua estratégia, no compilar que você consegue ver todas as informações numa única janela. Então, que por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do que é possível fazer com indicadores. Eu fiz um indicador, foi mais para teste mesmo do que propriamente que eu utilizo. Cheguei a utilizar um pouco, mas depois eu não passei a utilizar outros meios para eu operar. Mas quando eu fiz o indicador foi só para exemplificar mesmo, foi só para exercitar o desenvolvimento de indicadores. O que eu percebi? É, muitas pessoas utilizam, muitas mesmo, utilizam o RSI, outras utilizam o estocástico, outras utilizam a banda de Bollinger.
muitos utilizam MACD, muitos utilizam média móveis. Aí o que eu fiz? Pô, se eu ficar colocando cada um desses indicadores telinha por telinha, vai ficar muito poluído meu gráfico, vai ficar mais difícil de estar visualizando. E principalmente, né, se eu trabalho com esses indicadores visualizando vários time frame, então vai dar mais trabalho ainda para mim estar analisando a banda de Bollinger no time frame, e depois tem que estar alternando entre um time frame e outro para esperar aquela confluência de fatores. Aí o que eu fiz? Num único indicador, como você pode ver aqui embaixo, eu consigo visualizar o valor do RSI para todos esses time frame, de M1 até D1. Consigo visualizar o valor do estocástico também para todos os time frame, bandas, MACD, no caso aqui essa média de 50 que eu fiz, poderia ser média de qualquer valor, ou seja, tudo é customizado. Ah não, Adriano, mas eu não analiso esses indicadores em todos os time frame. Normalmente eu analiso só no exemplo M15, H1 e H4, por exemplo. Beleza, então eu fiz um indicador que seja flexível. Que as pessoas coloquem exatamente quais time frame que ela gosta de visualizar esses indicadores. Então beleza, aqui ó, a pessoa consegue visualizar numa única telinha o valor de RSI do M15, do H1 e do H4. O mesmo para estocástico, bandas, MAC e média tal. E como eu desenvolvi o indicador, eu queria mais informação. Eu queria saber se o RSI o estocástico, por exemplo, está apontando para cima ou para baixo. Aí eu fiz lá, se o RSI está apontando para cima, ou seja, se o valor do RSI de agora comparado com o valor do RSI do candle anterior for maior, então mostra para mim verdinho. Ah, se for menor, mostra para mim vermelhinho. E a bandas Bollinger eu usei um outro cálculozinho lá para saber em que altura que está a bandas. Então, ou seja, num único indicador eu consigo ver várias e várias informações sem ter que alternar time frame e sem ter que ter aquele tanto de indicador na tela aqui. Então eu estou te dando um exemplo, né? O objetivo de estar falando desse indicador é exatamente para você ver que se você tem uma estratégia que usa vários indicadores, esse indicador usa informações de time frames diferentes e etc, dá para desenvolver um indicador com a sua cara, do jeito que, igual eu estou mostrando aqui, numa única telinha, você consegue ter todas as informações que você precisa para estar fazendo seus trades. Então é um exemplo, né, que eu utilizei desse indicador que eu fiz para vocês verem o que é possível fazer com os indicadores customizados. Ou seja, né, centralizar várias informações numa única tela. Isso você ganha muito tempo fazendo dessa maneira. Realmente, para quem usa vários indicadores e usa muita comparação de time frames diferentes, ter um indicador que mostra todas essas informações utilizadas numa única tela, nossa, que você vai economizar de tempo de alternando janelinha, memorizando o que estava no time frame superior, o que estava no time frame inferior, não é brincadeira não. E o MetaTrader foi feito para isso, para otimizar os seus trades. Por isso que fizeram a ferramenta MetaTrader, para facilitar suas análises, facilitar os seus estudos, etc. Indicadores personalizados é algo mais. Se você não está satisfeito com os indicadores que o MetaTrader já oferece por padrão na instalação, é possível estar customizando um indicador que seja do jeito que você gosta. Eu dei um exemplo agora de usar informações de time frames diferentes sendo apresentadas na mesma tela. Ou você pode também, além disso, usar um indicador que mostra informações de outros pares de moeda numa mesma tela. Todo mundo já conhece, né, aquela estratégia do Super Jack lá, e eu desenvolvi, né, o Super Jack exatamente para facilitar a vida dessas pessoas. Ela usa a estratégia do Value Chart, só que da maneira atual ela tem que estar utilizando o Value Chart em várias janelinhas abertas, né? E quem usa essa estratégia aqui opera no mínimo com 30 janelas abertas, porque opera no H1, opera no M30. Aí o que eu fiz? Várias pessoas me pediram. Simples, já que as pessoas necessitam saber apenas o valor do Value Chart em cada par de moeda, não é necessário delas estar visualizando em janelas separadas.
Então eu fiz um indicador bem flexível, bem customizado mesmo, que a pessoa põe lá quantos pares de moeda que ela quiser. Tem gente que já colocou mais de 25, entendeu? Não tem problema, põe quantos você quiser. Coloca lá quando você quer que avisa quando tocar a linha, e etc, e etc. E quer ver aqui no anterior também, ou seja, não estou aqui fazendo propaganda do Vale Chart não. Eu estou dando um exemplo aqui de como você pode estar fazendo um indicador que numa única tela você. Só um minutinho, o telefone está tocando aqui. Pausa. Voltando então, vocês não perceberam, mas eu fiquei quase meia hora aqui no telefone aqui. Mas vamos lá. Então, aí estou dando um outro exemplo aqui de um indicador customizado, onde você consegue estar agrupando várias informações de pares de moedas diferentes e podendo estar visualizar numa mesma tela. Então, quem tem alguma estratégia que faça uso de informações de vários pares diferentes, você pode estar desenvolvendo um indicador customizado, de repente já existe pronto aí no mercado, e isso vai fazer com que facilite muito a sua vida, né? Você vai economizar muito tempo em estar fazendo seus trades, porque várias informações que você utiliza vão estar consolidadas numa única tela. Você não vai ter o trabalho de ficar alternando entre várias telas, ficar memorizando o que tinha na tela anterior e aquela coisa toda. Então eu estou dando um exemplo do, né, do poder de estar desenvolvendo indicadores que seja a sua cara. Então vamos lá, eu falei de script, eu falei de indicadores, né? E ficou claro qual que é a diferença de script para indicador. E dentro de indicador também, eu vou estar ensinando aqui agora uma coisa bem interessante, vou até aproveitar o assunto, né? Tô vendo que o vídeo ainda tem só 20 minutos. Vou mostrar para vocês como que vocês testam indicadores. Como que vocês validam indicadores? Por exemplo, como que você descobre se o indicador repinta, se um indicador dá sinal atrasado. Então vou estar mostrando aqui passo a passo como que você consegue ter essas informações. Isso é muito importante porque até então, quando as pessoas não conhecem o que eu vou mostrar agora, as pessoas têm que fazer esse teste manualmente, em tempo real. Ou seja, tem um indicador hoje que eu comprei, que o colega meu me passou, então hoje é dia 13 de janeiro, então a partir de hoje eu vou estar validando esse indicador para daqui um mês e meio, eu ter uma percepção se o indicador vale. Telefone mais uma vez, só um minuto. Continua novamente, telefone de novo me interrompendo, mas faz parte. Então, igual eu falei há pouco, quem não sabe fazer o que eu vou mostrar agora, o que resta para pessoas estarem fazendo? Ah, comprei um indicador, recebi um indicador, vi um indicador na internet lá que é muito bom. Aí as pessoas a partir de hoje vai estar rodando esse indicador, vai estar acompanhando ele hora a hora, dia a dia, para chegar daqui um mês e meio, saber, ó, esse indicador é bom, ó, esse indicador não é ruim. Ou seja, a pessoa vai gastar esse tempo todo para validar algo para ver se vale a pena utilizar ou não nos seus trades reais. Então o que eu vou mostrar para você é que não precisa mais de estar perdendo esse tempo em estar testando algo. Porque usando o examinador de estratégia que eu vou estar mostrando agora, você consegue testar qualquer indicador ou indicadores ou template fazendo uso de informações anteriores e acompanhando, digamos, em tempo acelerado. Então tá, Adriano, você falou, não entendi nada. Então vamos lá, deixa eu mostrar na prática aqui que vai ficar mais claro. Primeira coisa, tem um botãozinho aqui no MetaTrader, chama Examinador de Estratégia. Você clica nele. Segunda coisa, seleciona qualquer A. Selecione esse A MACD Simple, que eu sei que ele vem instalado por padrão nos MetaTrades. Aqui você vai selecionar qual moeda que você quer testar um template, um indicador ou o que seja. Faz de conta aqui que você quer testar um indicador no euro dólar, ok? Em período aqui você quer testar ele em qual time frame? Vamos colocar aqui M15. Spread, essa informação você não utiliza, a gente quer simplesmente testar indicador. Isso aqui seria interessante para quando a gente quer testar EA. Aí no outro vídeo eu vou falar bastante de EA, aí eu explico mais ou menos como que isso aqui pode ser bastante útil. Vamos lá. Selecionou EA qualquer, selecionou a moeda que você quer testar o indicador, selecionou o time frame.
Em modelo, são três tipos de modelo que você pode estar utilizando. Eu vou tentar explicar para vocês qual que é a diferença desses três. Daqui a pouco eu vou explicar. Primeiro eu vou deixar rodando um pouquinho e depois vocês vão entender porque eu vou estar explicando depois de estar mostrando um pouquinho ele em execução. E aí user date aqui, a data, você coloca a data que você quer testar. Então vamos pôr aqui, ó, quer testar o euro-dólar a partir de outubro do ano passado até hoje. É de suma importância deixar habilitado essa informação Visual Mode, porque você quer testar visualizando, né, a variação do preço, né, por tempo, em tempo. E essa opção de otimização você deixa desmarcada, serve para outra coisa. Então vamos lá, configurou o EA, par de moeda, o modelo aqui agora está toda a cotação, time frame, a data a partir de quando, Visual Mode habilitado, dá só o iniciar. Deu iniciar, ele vai carregar o time frame, a janela, a partir da data que você selecionou. Então, chegando nesse ponto aqui, tá vendo esse botãozinho aqui? Você dá um stop, aqui está em execução, vou aumentar a velocidade aqui. Você dá um stop. E nesse momento aqui você coloca o seu template ou o seu indicador que você quer testar. Vou exemplificar aqui com um indicador qualquer aqui. Deixa eu pôr aqui o BB Alert Host. Indicador aqui interessante. Então beleza, aqui ó, você está colocando o indicador, o time frame está rodando a partir do dia 1º de outubro, igual você falou. Pronto, você dá um play aqui, pronto, você está testando o indicador. Ok? Então vamos lá, vou dar um stop aqui, está reparando que está rodando com velocidade, né, X. Stop. Pronto, parei. Vamos lá. Agora eu vou explicar para você a diferença dos três tipos de modelo. Então vamos lá. Toda cotação, é o que eu acabei de apresentar agora, significa o quê? Que todos os preços que eu tenho armazenado, eles vão estar entrando dentro da simulação. Ou seja, então cada precinho que mudou, você vai estar visualizando aqui. Conforme o indicador que você vai testar, ou a estratégia, ou o EA, não é necessário estar testando com todos os preços que você tem armazenado. Por exemplo, às vezes você quer testar um indicador, que esse indicador só dá sinal no fechamento do candle. Então, aquela variação de preço que ocorre durante a formação do candle para você é desnecessária, porque já sabe que o indicador só dá sinal quando fecha o candle. Então, você pode usar que tipo de modelo? Preço de abertura somente. Usando esse preço de abertura somente, olha só como é que é o comportamento do analisador de estratégia. Usando preço de abertura somente. Vou dar um play aqui. E vocês vão reparar que o que acontece? A cada candle, tá vendo? Ó, cada candle ele vai simulando, ou seja, nesse caso aqui você está testando o preço apenas de abertura. Se o indicador ele só dá sinal no fechamento do candle, então é bem interessante você usar esse modelo aqui, ó, preço de abertura, porque vai ser muito mais rápido, você vai conseguir saber, né, com muito mais tempo de resposta, né, o resultado esperado do indicador. Ah, tá, Adriano, não, mas o indicador que eu estou testando aqui, ele dá sinal durante a formação do candle. Aí você vai ter que saber que se é interessante ter todas as cotações do candle, testar, né, todos os preços que você tiver de variação do candle, ou usar ponto de controle. Resumindo, esse ponto de controle é como se ele pegasse os 12 preços mais significativos na formação daquele candle e está plotando ele aqui no seu gráfico. Então aqui, ó, agora você pode ver que é um pouquinho mais rápido, tá vendo? Pega os 12 preços mais expressivos e sai mostrando aqui no gráfico. Então, ou seja, seu teste, a sua análise fica bem mais rápido. Conforme o que você for testar, demora bastante, né? Porque tem que processar todos aqueles indicadores, processar todo aquele template com os indicadores. Então, às vezes faz necessário você estar usando esse modelo aqui, ponto de controle, porque senão vai demorar muito você ter todo o feedback dos seus testes. Então, você está vendo aqui que né, no máximo na formação de cada candle ele usa 12 preços, mais ou menos, e parte para o próximo.
Ou então, se for testar algo bem minucioso mesmo, aqueles, né, nos mínimos detalhes, precinho por precinho. Muito dos EAs é interessante estar testando usando essa opção, toda a cotação, porque cada preço, né, ser estopado ou não por questão de um pip faz toda a diferença. Então é muito comum estar utilizando o modelo toda a cotação. Aí você usa toda a cotação, beleza, não tem problema. Aí aqui toda a cotação é todos os preços daquele candle. Então você pode ver aqui, ó, que variou o que? 40, 50, 100 vezes variou o preço aqui na formação desse candle. Beleza, você utilizou a opção toda a cotação, então todos os preços utilizados para formar esse candle vão estar sendo testados para você. Então essa é a grande diferença, né, de qual o melhor modelo utilizar quando você vai testar indicadores. Agora vamos testar o indicador propriamente dito. Eu vou usar aqui o meio termo, vou usar aqui o ponto de controle e vamos testar agora se determinado indicador repinta ou não. Então eu vou pegar um indicador aqui, você pode testar qualquer indicador, né? O mesmo procedimento que eu estou mostrando aqui serve para qualquer indicador e você saberá se o bendito indicador repinta ou não. Esse indicador aqui, o BB Alert, já foi muito utilizado aí um tempo atrás para opções binárias principalmente, e né, quando as pessoas batem o olho nesse indicador e faz as suas continhas matemáticas rodando o gráfico para trás, as pessoas de cara já pensam, nó, vou ficar rico. Primeira coisa que as pessoas verem, olha o indicador, carrega o indicador, olha a setinha aqui, depois roda e vai fazendo continha matemática lá, fala, nossa, impressionante. Esse indicador é o santo grau. Vou ficar rico em questões de horas. Fala uma coisa, todos os indicadores que tem setinha repintam. A grande maioria, nem a grande maioria, vou ser franco, todos repintam. A grande maioria repintam. Os que não repintam, com certeza ele ou dá um sinal atrasado ou ele faz o que tem que ser feito mesmo, mas a taxa de acerto com certeza não é tão expressiva. Então o que eu vou mostrar para vocês aqui, esse indicador BB Alert, ele repinta sim ou não? Então vamos lá. Eu startei o meu examinador com a moeda que eu quero, com o time frame de 15 minutos, coloquei a data a partir de 1º de outubro, agora vamos rodar. Vamos ver se ele repita ou não. Agora deixa eu rodar. Vou aumentar um pouquinho a velocidade dele aqui. E vamos ver se ele repita ou não. Olha lá, deu uma setinha. Beleza. Esse A aqui abriu uma ordem de compra, mas ignora, né? A gente quer testar só o indicador mesmo. A gente está testando esse A. Então vamos lá. Olha lá, abriu outra setinha, outra setinha. Olha lá, olha que interessante. Deu duas setinhas ali consecutivas. Outra setinha. E assim vai. Mais outra setinha, mais outra setinha. Vou dar uma pausa aqui, ó. Então percebemos rapidinho, ou seja, em questões de minutos, já sabemos, esse indicador repinta. Então perceba comigo aqui, ó. Olha que deu setinha de venda aqui, ó, 3, 4, 5, 6 setinhas de venda aqui em tempo real. É exatamente o que aconteceria se você estivesse validando esse indicador em tempo real. Só que o engraçado é o seguinte, eu vou remover esse indicador e vou adicionar ele novamente. O indicador não é bobo nem nada, só vai colocar a setinha onde realmente deveria ter dado sinal desde o início. Que nesse caso aqui foi aqui. Ou seja, né, o indicador coloca setinhas onde realmente deveria ter sido o sinal e aquelas setinhas que repintam ele apagam. Então é muito comum as pessoas estarem fazendo testes de indicadores simplesmente olhando o gráfico passado sem de fato realmente estar testando ele em tempo real. Então vou agilizar aqui a velocidade dele aqui. Ah, aqui ó, stop, aqui ó. Olha como é que é ele real. Imagina, você vai usar um indicador desse tipo. Olha aqui para você ver o tanto de setinha que repintou. Mas muito, não é pouca não. Então estou dando um exemplo clássico de um indicador que repinta bastante mesmo, não é pouco não. Olha aqui que loucura aqui, ó. Muitas setinhas aqui dando sinal de compra ou algum sinal
reversão ou que seja, sendo que foi sinal falhos, né? Você pode ver aqui o tanto de sinal falso que teve. Então eu dei um exemplo de indicador. Ah, Adriano, tudo bem, você está dando um indicador que é muito ruim. Esse indicador repita demais. Mas o indicador que eu uso não repinta. Então beleza, coloque no examinador de estratégia aqui e verifique se ele repinta sim ou não. Né? O objetivo aqui é ensinar para vocês como que testam indicadores, verificar se eles repitam e agora verificar se eles dão sinal atrasados. Então já mostrei como que valida o indicador. E agora vamos testar também, é muito importante também, indicadores que dão sinais, porém atrasado. Eu não sei qual que é pior, um indicador repintar ou um indicador dar um sinal atrasado. Entendeu? Eu não sei qual que é mais frustrante. Mas beleza, mas para isso a gente consegue testar o mesmo para saber se de fato ele repinta ou dá um sinal atrasado. Vou usar um sinal aqui, um indicador muito comum que as pessoas utilizam, até de pessoas utilizando isso para operar opções binárias, 60 segundos, falando, não, que loucura, não faz isso não. Esse é DX Crossing. Ó, quando a gente coloca esse indicador, ok, aparece as bolinhas bonitinhas lá, né? Bolinha verdinha, bolinha vermelhinha. A gente para e pensa, nossa, se eu tivesse comprado e vendido exatamente quando essa bolinha aparece aqui, isso é uma maravilha. Mas vamos ver em que momento que essa bolinha printada é printada no gráfico. Então vamos lá. Eu já estou no ponto de bala aqui já para estar testando esse indicador. Eu vou dar um play aqui e vamos tentar acompanhar aqui quando que vai aparecer essa bolinha. Tá rodando, apesar que eu estou usando ponto de controle, que são apenas 12 preços, mas não tem problema não. Vai dar para transmitir a ideia que eu quero passar para vocês. Tá rodando. Tem que esperar mesmo porque é rápido. Quando aparece sinal tem que dar um stop aqui. Não. Opa, aqui apareceu essa bolinha, não sei se vocês perceberam, mas apareceu essa bolinha já no meio da formação desse segundo candle. A gente consegue pegar um outro exemplo. Aqui ó, você viu? Apareceu essa bolinha vermelhinha aqui já na formação desse segundo candle, para não dizer no final. Então, ou seja, eu acho que eu consegui explicar o que eu gostaria. Esse indicador aqui, não que seja bom ou ruim, não é isso que eu estou falando, se o indicador é bom ou ruim, não. Estou te falando o seguinte, esses sinaizinhos aqui, que você visualiza aqui, ele se dá passado o candle e mais alguns minutos, segundos, ou não sei, e mais alguma coisa do candle seguinte. Ou seja, esse sinal aqui ele se dá na formação do segundo candle. Então, quando você bater o olho aqui, igual por aqui, ó, bateu o olho aqui, ó, tem em mente que esse sinal ele vai dar na formação desse candle. Pode ser um pouquinho mais anteriormente à formação, pode ser um pouquinho mais aqui embaixo, mas ele não vai dar exatamente na formação desse candle e ele também não vai se dar no encerramento desse candle. Esse sinal vai aparecer na formação do candle seguinte, ok? Então é isso que eu quero que fique claro. É um tipo de indicador que ele vai dar um sinal na formação do candle seguinte. E tem indicadores também, inclusive os fractais, se vocês não sabem, que fractais que é instalado por padrão, que ele dá um sinal, aí de acordo com a formação do preço aqui, o sinal some. É como se essa bolinha sumisse e ela fosse aparecer um pouco mais na frente. Então tem várias situações, indicadores que repintam, indicadores que dão sinais atrasados, indicadores que dão sinais naquele momento, naqueles minutinhos, e de repente aquele sinal some e vai aparecer depois. Ou seja, do tipo, eu pensei que ia dar um sinal de reversão aqui, mas pensando bem, não é bem aqui que eu queria. E literalmente some de onde havia dado sinal, né? Fazendo um exemplo aqui, é como se essa bolinha sumisse e depois fosse aparecer em outro lugar. Os fractais acontece isso. Então, quando muito pede para mim para fazer robô, Adriana, faz robô para mim com esse indicador, faz robô para mim, né, usando
essas informações, fala, ó, você está ciente que esse indicador pode vir a repintar? Você está ciente que o sinal que esse indicador dá, às vezes é um candle e meio depois de onde realmente o sinal foi printado? Você está ciente que esse indicador pode dar um sinal agora e passado um candle e meio, esse sinal some? Ah, tô ciente. Então beleza, você está ciente, eu vou fazer do jeitinho que você quer. Porque as pessoas têm a falsa ilusão de que quando olha o indicador, onde dá o sinal aqui é onde realmente o preço surgiu exatamente quando deu o sinal aqui. Exemplo, deu o sinal aqui é onde poderia abrir uma compra aqui, ó. Aí eu poderia vender, imagina aqui, ó, eu poderia abrir uma compra aqui e vender até aqui, ó. As pessoas têm essas, né, falsa ilusão. Aqui, eu vou vender aqui, ó. A pessoa pensa que vai vender aqui para comprar aqui, sendo que na verdade, se eu fosse fazer um EA desse indicador, ele abriu uma ordem um pouco bem mais aqui embaixo aqui, ó, na formação do segundo candle. E se eu fosse fechar ele com o sinal oposto, provavelmente eu ia fechar ele aqui, ó, na formação do segundo candle. Ou seja, né, nesse caso aqui ia ser prejuízo. Então, estou mostrando para vocês como vocês testam indicadores, se repinta, se dá sinal atrasado, se o sinal some de repente. E para finalizar, o que é um EA então, Adriano? Você falou o que é um script, falou o que é um indicador, o que é um EA? Um EA é exatamente um indicador, ou seja, ele roda instruções, scripts a cada variação de preço com o poder de abrir e fechar ordens. Então, basicamente, é tudo que o indicador faz, só que ele pode abrir e fechar ordens. Ah, Adriano, eu quero fazer um indicador que desenha a telinha, que desenha as bolinhas aqui, um EA, desculpa, que desenha bolinha, um EA que traça trendline. Pode fazer. Poderia fazer um indicador que seria mais, né, mais aconselhável. Por quê? Porque você está fazendo algo que apenas desenha a tela, dá sinal, manda e-mail. Poderia fazer como indicador. Mas se quiser fazer essa mesma coisa como um EA, pode, perfeitamente. Agora, se você quiser abrir ordens, fechar ordens, alterar ordens, ligar trailing stop, desligar trailing stop, etc., fazer trades, né, fazer operações, aí realmente você tem que desenvolver como um consultor expert. Você tem que desenvolver como um EA. Então, o EA basicamente é a mesma coisa que o indicador faz, porém com poderes de abrir e fechar ordens. O EA serve para isso: abrir, fechar ordens, alterar ordens e tudo que concerne as ordens no mercado. E outra coisa que eu gostaria de falar de EA também, que todo mundo pensa que quando alguém tem um EA, esse EA é aquele EA que vai ficar 24 horas rodando e vai dando lucro e pronto, acabou. Ou seja, EA para mim é aquele EA que roda 24 horas, abre ordem, fecha a ordem sozinho e no final tem os resultados. Não. Existem mil e uma maneiras de você estar utilizando o EA. Eu mesmo tenho EA para várias situações. Por exemplo, notícias, né? Eu falei mais cedo que eu opero notícias. Então eu tenho um EAzinho aqui que eu desenvolvi. É simples. O que o EA faz? Quando dá uma determinada hora, minutos, segundos, eu abro uma ordem de venda e de compra. Vou estar mostrando aqui um exemplo de um EA que não é aquele EA que fica 24 horas dando lucro, né? Ou que seja. Vamos ver um exemplo na prática aqui, ó. O que é um EA aqui, ó? Configura os stop, o take, etc. Aí faz quando vai ter uma notícia. Agora são. Deixa eu ver aqui, vou pôr um gráfico de um minuto aqui, vai ficar mais claro para vocês entenderem. Agora são 26, né? São 26. Então vou pôr um EA aqui, ó, que para rodar no dia 13, no dia janeiro do 13 às 28. Ou seja, às 28 ele vai executar alguma coisa. Bom, do 28 ele vai executar a ordem independente de compra e de venda. E do dia 29, se essas ordens não forem alcançadas, ela fecha automaticamente. Então, ok. Configurei o EA, beleza. Então vou acompanhar aqui. O que vai acontecer? Quando for 13 de 1 de 2014, às 28 do meu MetaTrader, vai abrir ordens pendentes de compra e venda. O EA faz só isso,
abrir ordens pendentes de compra e venda num determinado horário. Então vamos aguardar um pouquinho, não vai demorar muito porque é exatamente às 28. Pronto, deu o horário lá. O que aconteceu? Você pode reparar que abriu ordens aqui embaixo, buy stop e sell stop no horário que eu configurei o EA. Eu precisaria estar presente nessa hora? Não. O EA já faria a mesma coisa que eu faria manualmente. Vai dar 8 e 9, nenhuma ordem foi alcançada, elas vão fechar automaticamente. Vamos esperar mais um pouquinho. Os preços estão variando. Daqui a pouco vai dar 8 e 9. Essas ordens vão ser finalizadas automaticamente. No caso 8 e 10, né? Que até 8 e 9 ele espera alcançar essas ordens. Esperar mais um pouquinho. Então eu estou dando um exemplo aqui. Enquanto no... Olha lá, deu 8 e 10, fechou as ordens automaticamente. Então um exemplo de um EA, que esse EA sozinho e nada é a mesma coisa. Mas porém, eu que faço uso dessa estratégia, então para mim é muito útil. Às vezes vai ter uma notícia lá 3 horas da madrugada lá, eu ponho esse EA para estar abrindo essas ordens pendentes às 3 horas da madrugada e fecho o EA as ordens a hora que eu quiser, com take stop pré-definido e boa. Se ganhar, ganhei, se perder, perdi, pelo menos ele vai estar fazendo exatamente a mesma coisa que eu faria manual. Pelo menos eu estou ganhando tempo com isso. E tem vários outros tipos de EAs que também facilitam bastante a vida de vocês. Em breve eu vou estar mostrando um EA, vou estar fazendo um vídeo de um EA que eu gastei um tempinho razoável para fazer, de breakout, que ele sozinho nada é a mesma coisa, mas com uma análise técnica que precede a execução dele, ele pode ser muito útil. Então é isso. Basicamente eu queria fazer esse vídeo para estar mostrando a diferença de script, indicadores, EAs, né? Dei exemplo, né, de boa utilização de cada uma dessas opções do MetaTrading. E nos próximos vídeos lá eu posso ser mais específico com algum assunto e vou estar mostrando alguns trabalhos que eu também faço, né? Muitas pessoas sabem que eu tenho um sitezinho aqui de customização de indicadores. Tudo que está nesse site aqui eu que desenvolvi, entendeu? Se alguém quiser um indicador customizado, um script, um EA, qualquer que seja, vamos bater um papo lá que dá para fazer. Dá para ter resultados bem interessantes. Isso aqui foi uma estratégia que um colega me passou usando o Martingale. Eu fiz o EA, rodei ele aqui no exame de estratégia lá e o resultado é bem interessante, entendeu? Ele está usando lá, acredito que está bem satisfeito, apesar que usa Martingale, mas ele pediu para fazer, eu fiz. E realmente a estratégia dele tem mostrado em alguns backtestes que possa ser rentável. Então é isso. Se alguém precisar de informações adicionais, quiser bater um papo, quiser que eu faça um vídeo mais específico, eu estou à disposição. Espero que o objetivo, né, do vídeo seja alcançado, que é realmente clarear para vocês o que é script, o que é indicador, o que é A, como testar um indicador, se repinta ou não. E boa. Se mais coisas, vocês têm meu contato e vamos conversando. Um abraço para vocês e até a próxima.